Se você está vendo as aulas na sequência, você já deve ter visto a primeira, em que eu tento te convencer que o artigo científico é a melhor forma de produção de conhecimento para, nesse momento, começar a buscar os materiais da sua pesquisa, além de ter te mostrado como é que é o processo de publicação de um artigo científico, porque esse tipo de trabalho é o que teria mais etapas de revisão antes de ser publicado, em comparação com os outros. Na segunda aula, eu te ajudei a ir para as bases de dados e buscar esses artigos científicos. Sugeri o portal da CAPES para o começo, mas você pode buscar em qualquer outro lugar que neste momento não seja o Google. Se você estiver seguindo os passos, então você está com o seu computador aí cheio de PDF e não sabe o que fazer com eles. Então hoje eu vou tentar te ajudar a organizar essa bagunça. Vem comigo! Tá aí, Ícaro, e todos esses PDFs que eu baixei no meu computador, eu vou ter que ler tudo. A principal dica de hoje vai ser: não saia lendo tudo que tem pela tua frente, menina. Pega aqui umas dicas para separar o que você quer ler. A produção científica é muito vasta para eu começar a ler cada coisa que eu vou encontrando no meio do caminho. Tem coisa que você vai ler do comecinho ao fim, vírgula a vírgula, mas nem tudo que você vai citar no seu trabalho ou usar durante a sua pesquisa vai ser lido de cabo a rabo. A minha sugestão é que você comece a separar material para ser lido com base em algumas categorias. A primeira categoria seria artigos que eu vou ler para entender conceitos, para entender termos, para ler explicações de palavras que eu preciso para começar a entender o meu tema de pesquisa. O melhor tipo de artigo para ler sobre conceitos são revisões de literatura. Elas podem ser revisões sistemáticas ou revisões não sistemáticas. Vai tacando lá na tua pastinha de artigos que eu preciso ler para entender estes conceitos. Segunda categoria seriam artigos que eu vou ler para ver como fizeram estudos parecidos com o meu. Esses são os artigos empíricos, qualitativos ou quantitativos ou de métodos mistos, que vão coletar dados em pessoas, em bichos, em materiais. Eu vou ter exemplos de como aquilo que eu estou querendo estudar já foi estudado. Se foram aplicadas entrevistas, se foram utilizadas escalas, se a amostra era pequena, se a amostra era grande, se o estudo é no Brasil, nos outros países, se uma determinada intervenção funciona ou não funciona, como é feita essa intervenção, como pesquisaram essa intervenção, enfim. Pega esses artigos e enfia tudo na pastinha de artigos que vou ler para entender como já pesquisaram aquilo que eu quero pesquisar. Uma outra categoria que eu acho muito importante é o que eu chamaria de artigos da história do meu tema. São materiais geralmente mais antigos, artigos, livros, que falam sobre as primeiras pessoas que começaram a pesquisar sobre aquele tema, ou as primeiras pessoas que começaram a entregar esses conceitos que você está usando. Talvez você não vá ler esses materiais de cabo a rabo, mas quando estiver lendo sobre conceitos num artigo mais recente, os autores citam as primeiras pessoas que começaram a falar daquele assunto. É bom que você não confie só no que o outro disse, mas possa ir até a fonte original. Então, por exemplo, eu vou ler um trabalho recente de alguém que pesquisa preconceito, por exemplo, o Ícaro, e lá ele está citando o Gordon Allport, que foi uma das primeiras pessoas na psicologia a pesquisar preconceito. Eu não vou acreditar no que o Ícaro fala do Allport. Eu vou direto lá no original, eu vou lá no Allport para conferir mesmo se esse cara entendeu o Allport, se esse material existe, se está disponível ou não. E toda vez que eu encontrar algum artigo, algum livro que faz parte da pré-história do meu tema, também é bom fazer o quê? Taca naquela pastinha dos artigos da história do meu tema. Bom, como é que eu vou saber que cada artigo que eu busquei cai numa dessas categorias ou da categoria que eu vou inventar, dependendo do que eu preciso para minha pesquisa? É para isso que existe o resumo do artigo científico. Em inglês, abstract. Mas sempre vai ter o resumo na língua em que foi escrita o artigo e em inglês, que seria ainda considerada a língua franca da ciência.
Por isso, eu vou te dar uma dica para avaliar se um resumo do artigo tem as informações que um resumo tem que ter. Se você não encontrar pelo menos 4 informações nesse resumo, Você tá xingando o Twitter! Não, mentira. você vai fuçar no resto do artigo para encontrar essas informações. Mas é sacanagem não fazer um resumo bem feitinho para entregar para a leitora aí o que ela precisa saber, né? São pelo menos 4 coisas, gente. Coisa 1. Objetivo do artigo. Não interessa como a frase está escrita, mas espera-se que a primeira ou a segunda deixem explícito qual é o objetivo daquele artigo. Então é muito fácil de identificar o objetivo, porque ele sempre vai começar com investigar, compreender, verificar, comparar, explorar, etc. Coisa 2. Método. Se não tiver no resumo o método do artigo, Foge, louca. Não, brincadeira. tem que ter no resumo alguma informação sobre o método do artigo. Pode ser que esteja descrito de forma diferente. Nos artigos empíricos, você vai ter dados como participantes, instrumentos, análise dos dados. Em artigos de revisão, os itens vão ser diferentes, mas vai pelo menos ter a informação de que aquele método é o método de revisão. Coisa 3. Resultados. Espera-se que as autoras, os autores tenham dito o que é que encontraram. Resumo de artigo científico é diferente de literatura. A gente não fica segurando do leitor os segredos para largar lá no final da minha obra. Não, é no resumo que eu já conto tudo. Coisa 4. Conclusão, porque a conclusão é o que aquele resultado significa para a área de pesquisa, no âmbito social, no âmbito político, para que serve aquele resultado, mas é alguma explicação ou interpretação do resultado. Isso que a gente chama de conclusão. E essa é a 4ª coisa que se espera encontrar no resumo de um artigo científico. Vou usar aqui alguns artigos que eu publiquei como exemplos para a gente ver se os resumos têm aquilo que eu falei agora. Estou usando 3 tipos de artigos que a gente vai entender melhor na próxima aula, mas para você já começar a ver a diferença entre eles. Um artigo quantitativo, esse aqui. Em relações entre preconceito e crenças sobre diversidade sexual e de gênero em psicólogas brasileiras. Um artigo qualitativo, que é esse aqui. E masculinidades em diálogo, produção de sentido a partir de marcadores sociais da diferença. Ambos, quanti e quali, são artigos empíricos. E peguei um artigo de revisão de literatura, que é esse aqui. Estudos psicológicos brasileiros sobre preconceito contra a diversidade sexual e de gênero. Como eu falei para vocês, não importa o tipo do estudo, mas o resumo tem que ter aqueles 4 elementos que eu comentei. Vamos ver se a bicha escreveu certo? A gente vai sublinhar conforme vai conversando. E aí você já fica com a dica de sublinhar partes importantes dos artigos que você começou a ler o resumo para ver se servem para ser lidos depois na tua pesquisa. Basta clicar aqui, ó, em realçar texto e você pode sublinhar alguma coisa no PDF. Qual é a primeira coisa que tem que ter no resumo de um artigo científico? O objetivo do estudo. No quantitativo, o objetivo está na 2ª frase, porque a primeira apenas introduz o tema da pesquisa. O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre preconceito e crenças sobre diversidade sexual e de gênero em psicólogas brasileiras. Vamos procurar o objetivo do artigo qualitativo. Investigar a produção de sentidos subjetivos em relação à identidade de gênero masculina. Na revisão de literatura também tem objetivo, e ele está aqui. Investigar como as pesquisadoras brasileiras em psicologia abordaram o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero entre janeiro de 2006 e junho de 2016. O segundo elemento que você espera encontrar no resumo de um artigo científico é o método, como ele foi feito. Então, aqui no meu artigo quantitativo, as informações sobre o método têm a ver com participantes, quase 500 psicólogas, a idade das participantes, as escalas utilizadas na pesquisa, informações sobre análise dos dados, etc. No artigo qualitativo, as informações sobre o método têm a ver com os participantes, de onde eles vieram, a forma de coleta de dados, que foi um grupo focal, a duração desse grupo focal, como foi feito o estudo. Na revisão sistemática, também tem uma informação sobre método. Tem a ver
quantos artigos foram selecionados para a revisão, onde eles foram encontrados, etc. e tal. A terceira e a quarta coisa que eu estou esperando encontrar no resumo de um artigo científico é resultado e conclusão. Eu não vou te falar dessas duas coisas em separado, porque elas podem estar escritas de forma unificada. Tanto o que foi que a pessoa encontrou no estudo, como o que aquilo significa. Mas espera-se que as próximas frases do resumo tratem justamente disso, de resultados e de conclusão. Então, aqui no meu estudo quantitativo, você vai ter informações sobre índices de preconceito, sobre qual variável explicou melhor a ocorrência de outra, que é um cálculo estatístico, sobre comparações, correlações, resultados das escalas. Conclusão de um estudo quantitativo é o que esses números significam. Num estudo qualitativo, o resultado pode ser as categorias de análise que foram levantadas, as percepções, opiniões, significados que os participantes dão para um determinado fenômeno. Numa revisão sistemática, mesma coisa. Eu vou te dar o exemplo de uma frase aqui. Em 26 estudos revisados, as amostras desses estudos, na grande maioria, eram de pessoas jovens, estudantes universitários do gênero feminino. Esse é o resultado. Lá dentro do artigo tem a explicação completa, mas aqui no resumo você pode entender com essa frase, que jovens, estudantes e mulheres são a população geralmente associada à menor expressão de preconceito. Ou seja, o resultado sozinho não significa nada para o leitor. Explicar o resultado, ou melhor, discutir o resultado, isso está na parte da discussão, é dar significado àquele resultado. Muito bem, você está separando os artigos pelas categorias que eu te sugeri ou por aquelas que você criou. Aí você deve estar pensando, tá, mas espera aí, eu peguei um artigo e dentro dele eu achei explicações sobre conceitos, que é a tua primeira categoria. Eu achei também como fazer um estudo parecido com o meu, que é a tua segunda categoria. E eu achei também os autores pioneiros naquele assunto, que é a tua terceira categoria. Vai chegar uma hora que as pastinhas no computador não vão mais ser suficientes. Não dá para confiar na minha organização só botando PDFs dentro de pastinhas do computador. Agora eu preciso de algumas ferramentas que vão me ajudar a juntar informações e começar a organizá-las para depois trazer para o meu texto. E aí, minha amiga, é nessa hora que nós temos instrumentos maravilhosos para fazer isso e cada um vai fazer do seu jeito. A coisa mais básica de se fazer são curtos resumos, pequenos resumos, anotações. Mas você pode fazer fichas de leitura ou fichamentos, você pode fazer mapas mentais, você pode fazer uma coisa que eu amo fazer, que são os esqueletos, ou você pode fazer a louca dos post-it, que nem eu, quer ver? Quando eu fazia o meu mestrado na Unicinos em São Leopoldo, eu morava numa pensão. E aí eu comecei a organizar as minhas ideias com post-its na porta do meu quarto. E estava tudo bem, até eu tomar o quarto inteiro com os artigos impressos, como você está vendo na foto. Então ele começava aqui na porta e ele seguia por cima da cama, então onde é que eu dormia? Se espalhava pelo chão, contornava a geladeira é essa caixa de isopor, e invadia o banheiro até o chuveiro. Você não precisa, gata, fazer isso. Você não precisa impedir a circulação da sua casa imprimindo os artigos. Eu aprendi isso depois que eu tinha feito. Eu vou te mostrar como eu faço usando o Word. Usando o próprio lugar que vai um dia virar o meu texto pronto. Mas a gente basicamente sabe que um trabalho tem começo, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu abro, no desenvolvimento eu explico, exemplifico, defendo, brigo e na conclusão eu fecho o assunto. Então dá para começar com a estrutura mais básica que existe. Uma introdução, ele vai ter um desenvolvimento e ele também vai ter uma conclusão. Tudo que a gente faz na academia tem essa estrutura. Seja no nível de um trabalho enorme como um TCC, numa resenha, numa simples participação em um fórum de EAD, no fórum de um Moodle, você, ao colocar algo lá em formato de texto, precisa pensar em começo, meio e fim. Isso vai te ajudar a começar a organizar onde eu vou colocar os materiais que eu estou lendo.
Se você trabalhar com listas numeradas, isso pode te ajudar. Já seleciona esse texto aqui e clica aqui nos números para a gente criar seções desse texto. Então, você pode começar no rascunho mesmo a imaginar que partes eu tenho dentro da minha introdução. Tu segura esse facho, porque essa aula eu vou preparar com muito carinho. Os elementos de uma introdução, os elementos do desenvolvimento e os elementos da conclusão. Mas, por enquanto, você está lá ainda buscando os teus materiais. Aqueles artigos que eu separei para entender os conceitos das coisas, ele pode vir aqui na introdução. Então, eu vou botar assim, artigo do fulano, o artigo do ciclene. Eu já posso começar a encaixar aqui uma dica para eu mesmo lembrar que aqueles artigos perdidos têm uma organização aqui no meu texto. Então, você fala contigo mesma aqui no teu trabalho. Fala. Ícaro, lembra de colocar alguma coisa aqui daquele artigo do Gaspodini. Se você baixou o artigo para o teu computador, você já pode colocar os autores aqui para facilitar a tua vida. Mas se você não baixou para o teu computador, você pode usar links. Olha que coisa simples que é isso, gente. Aquela versão do artigo que eu te mostrei em PDF era a que eu baixei no meu computador. Mas como tu sabe, todo artigo está na internet. Você não precisa baixar os PDFs para o teu computador se você nem sabe ainda se quer ler aquele artigo. Copia o link aqui em cima, bota o link aí. Quando você vier aqui, clica Ctrl e você acessa o artigo que colocou o link. Talvez ele peça se você quer ir mesmo, porque o computador nunca confia em link. O meu confia em tudo, para você tá vendo. Pronto. Abre o artigo na internet. E aí você continua com as tuas anotações. Eu li um negócio sobre a diferença entre preconceito e discriminação. Acho que eu quero colocar isso na minha introdução. Vocês estão vendo aqui que não interessa que fonte eu estou usando, o tamanho da fonte, a cor da fonte. Agora é rascunho, gente. Deixe-se discriminação. Você sabe que é discriminação. Eu sou uma que ama detalhes. Para mim, a vida sem viadagem não tem graça nenhuma. Agora, se apegar em detalhes nesse momento é uma dica ótima para você bloquear e pensar. Eu acho que eu vou limpar aqui embaixo da minha geladeira, que deve estar bem sujo. E aí, de novo, de onde é que eu tirei isso? Do artigo lá de não sei onde, colo o link do artigo aqui. Você vai ter mais organizado no seu documento este vai e vem de materiais, que podem estar em pastas do teu computador, que podem estar organizados no Mendeley ou qualquer outro programa de organização de PDF, mas o que eu acho interessante é que você veja num lugar, no seu documento, porque essas anotações que você está fazendo vão virar o seu texto depois. Mas se você é um pouco mais fresca, assim como eu, olha que legal que eu descobri que dá para fazer. Ao invés de simplesmente chegar aqui e colar o link no Word, caso você não goste dessa aparência, dá para fazer um hiperlink. É muito simples. Você vai escolher a palavra que você quer hiperlinkar com aquele artigo, clica com o botão direito, vai em link, e aí você coloca o link do artigo que está lá na internet. Olha que gracinha que fica o teu esqueleto. Você pode apresentar para a professora. Ela diz, cadê o artigo do fulano? Você diz, tá aqui, prof. Clica nele. Dessa vez ele pediu permissão, dou um ok. E ele vai abrir na sua frente na internet. Olha como ficaria o meu esqueleto com hiperlinks ao invés de vários endereços soltos aqui dentro. Fica mais bonitinho, né? Eu demorei mais de 1 ano para terminar de escrever o meu projeto de pesquisa do doutorado. E uma das coisas que mais me incomodavam era um apego que eu tinha aos detalhes no início da escrita. Enquanto eu estava lendo, eu já queria estar escrevendo as minhas frases. Isso foi um sofrimento desgraçado. Depois de fazer várias buscas em bases de dados, eu fui selecionando vários artigos para serem lidos para o meu projeto de pesquisa para começar a escrever ele. Mas antes de escrever, eu montei isso aqui, um simples sumário que organizaria os temas, os assuntos do meu projeto de pesquisa, mais ou menos na ordem que eu achava que eles ficariam. Em seguida, esse sumário foi virando subtítulos no meu texto.
E aí eu começo a conversar comigo mesmo. Enquanto você está começando a ler um artigo ou lendo um resumo, você pode copiar e colar o resumo em algum lugar do seu trabalho que você já imagina que vai entrar. Outra coisa que eu fazia era recortar e colar a tela do artigo enquanto eu estava lendo em PDF. Então basta você clicar em print screen ou usar a ferramenta do computador que tira um pedaço da tela que você está lendo e cola no teu Word, cola no teu documento. Embaixo eu faço uma frase minha, resumindo algumas coisas que eu encontrei, junto com uma frase que não é minha, e ela fica entre aspas, para eu lembrar que não é meu, para eu lembrar que eu copiei e colei de algum lugar, e aí começo a conversar comigo mesmo. Sugiro que você faça isso. Converse contigo enquanto está escrevendo o teu texto. Esse é o esqueleto. É uma estrutura básica de começo, meio e fim, do que tu imagina que vai ser esse trabalho. Claro que você não sabe ainda o que vem exatamente antes do que. Isso não tem uma regra para dizer. Primeiro você fala disso, depois você fala daquilo. A gente usa a lógica para isso e algumas dicas, por exemplo, do mais amplo para o mais específico. Mas isso vai ter aula específica para a gente falar desse assunto, tá? Para mim, a coisa só andou quando eu me desapeguei da construção corretinha da frase e das palavras e pensei, agora é hora de fazer um esqueleto. Se você não gosta de listas, você pode usar o que a gente chama de mapas mentais, que é a mesma coisa, só que no formato de figurinhas. Um mapa mental ou um mapa conceitual é a mesma coisa que um esqueleto, só que com quadradinhos, bolinhas, triangulinhos, flechinhas. Vai te ajudar a lembrar que coisa está ligada na outra. Você pode colocar os autores relacionados em cada uma das suas figurinhas, ou você pode trabalhar também com hiperlinks, mas aí eu te sugiro usar o PowerPoint para isso. Eu vou deixar o link aqui desse artigo do Romero Tavares que ensina a construir mapas conceituais. Geralmente um mapa mental tem um centro, que é o principal assunto da tua pesquisa, e flechas que mostram essas relações. Então explora essas figuras. Flechas de uma seta mostram uma relação unidirecional, flechas de duas setas mostram uma relação bidirecional, e assim por diante. Vai explorando os gráficos conforme a tua criatividade. Você pode fazer uma coisa hiper elaborada como essa aqui, ou algo muito mais simples para começar a juntar as informações para o teu estudo. Ainda nessa ideia, se você está escrevendo algum trabalho que tenha muitos passos, por exemplo, um manual, você pode optar pelo fluxograma, que é um tipo de mapa conceitual que mostra passos do começo ao final. É muito fácil ver meus alunos se perdendo porque não tem essa base organizada. O cara abre o Word e vê aquele cursor desgraçado piscando na frente dele e pensa... A primeira frase poderia ser... eu vou fumar um cigarro. Ou sei lá. Eu vou maratonar The Walking Dead, que acho que é uma hora boa para eu fazer isso. Protelação, amiga, a gente vai fazer isso. E essa base de organização dos materiais que eu busquei te ajudam a desbloquear. Não te preocupa com detalhes no começo. Vai jogando as ideias numa ordem que você imagina que vai ter. E agora, meu bem, você vai ler. Malê. E aí, quando você estiver cansada de ler, você dá uma volta na quadra, você volta e você lê 10 vezes mais do que você já leu. Nesse momento, nos resumos, porque você está separando o que será lido, e na aula que vem, a gente vai destrinchar um artigo. Primeiro, nós vamos ver os tipos de artigos científicos para deixar mais claro o que a gente falou hoje sobre artigos empíricos e artigos de revisão. E depois a gente vai destrinchar as partes de um artigo, que sempre vai ter a mesma coisa. Introdução, método, resultado, discussão e conclusão. Eu vou adorar se você colocar as tuas dúvidas que teve enquanto assistir esse vídeo aqui nos comentários. Eu vou te responder e a gente vai estar interagindo. Não custa pedir que você se inscreva nesse canal, clique no sininho, deixa a notificação chegar. Eu estou tentando fazer um a cada semana. Espero que a aula tenha ajudado para alguma coisa e te vejo aqui semana que vem.